Olá, vamos falar aqui hoje da semana 2 do PET 2 de matemática do primeiro ano do ensino médio regular. Vamos dar uma introdução aqui na parte de funções, né? Nós vamos falar de domínio, imagem, conta-domínio, né? O que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Aqui, ó, o que é função? A função é a relação entre duas grandezas, né, entre dois conjuntos, né, tem uma relação. E essa relação a gente chama de lei da função, né, é uma fórmula matemática que determina, né, a relação entre grandezas. Nós temos grandezas diretamente proporcionais, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Agora, o que é uma grandeza, né? A gente fala lá diretamente proporcional. Diretamente proporcional é quando você aumenta uma e a outra também aumenta, né? E a gente fala que é diretamente proporcional. Quando você aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Por exemplo, o preço a pagar está em função da quantidade, né? Ou seja, se você aumentar a quantidade, né, de um item que você vai fazer uma compra lá, logicamente o preço a pagar vai ser maior. Então aí se trata de grandeza diretamente proporcional. Nós temos também, né, grandezas inversamente proporcional. Inversamente proporcional é quando você aumenta uma, a outra diminui. Ou o contrário, você diminui uma, a outra aumenta, né? E se trata de grandezas inversamente proporcional. Um exemplo de inversamente proporcional vamos supor que você vai fazer uma viagem entre duas cidades, né? Se você aumentar a velocidade, né? Quanto mais você aumenta a velocidade, menor vai ser o tempo gasto pela viagem, né? Então aí você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então aí se trata de grandezas inversamente proporcionais. Uma outra coisa que seria inversamente proporcional, por exemplo, você vai fazer uma obra, né? Vai fazer uma construção de uma casa, por exemplo. Se você contratar dois operários, vamos supor que faz a casa lá em um mês, né? Se você contratar quatro operários, né, trabalhando da mesma forma, você vai fazer essa casa na metade do tempo, ou seja, em 15 dias, né, e assim por diante. Então aqui, ó, nós vamos falar aqui primeiro, vamos dar um exemplo aqui para a gente falar o que é domínio, imagem e contra-domínio de uma função. Coloquei um exemplo aqui bem simples. Esse exemplo aqui fala assim, ó, uma lanchonete oferece um lanche completo ao preço unitário de R$ 15 cada, né? Qual a função que relaciona o preço, o valor a pagar P em função da quantidade L de lanche? Então aqui é uma situação bem simples, né? Eu pedi para chamar o preço a pagar de P e a quantidade de lanche de L. Então eu poderia criar uma fórmula aqui, uma lei da função, né? São duas grandezas, preço a pagar e quantidade de lanche. Então eu poderia falar aqui que preço, né, o preço é igual 15 vezes a quantidade de lanche, o L, ou seja, preço a pagar é igual a 15 vezes L. Agora eu poderia também usar, né, o Y e o X para representar, né, eu poderia usar aqui o Y para representar o preço a pagar e o X para representar a quantidade de lanche. Então eu poderia falar aqui também, ó, Y é igual a 15x, né, ou seja, y é igual a 15 vezes x. Posso também representar a função de outra maneira. Eu posso usar aqui, ó, fx é igual a 15x. Então aí, ó, eu poderia representar essa função, né, essa lei da função de três maneiras diferentes aqui, ó. Eu posso usar as letras P e L, né? O preço P é o preço a pagar e L é a quantidade de lanche. Então, o preço a pagar é igual a 15 vezes L, ou posso usar as variáveis Y e X, né? O Y está em função de X, o Y representa o preço a pagar e o X a quantidade de lanche. Aí ficaria Y igual a 15x, ou eu poderia também usar aqui o Fx, né? O Fx representa o preço a pagar. Então, Fx é igual a 15 vezes X, que é a quantidade de lanche. Agora, vou fazer, se eu fosse fazer aqui um diagrama, um diagrama aqui, ó, vamos passar aqui para frente aqui.
Eu tenho aqui um diagrama. Esse diagrama aqui, ó, ele mostra pra gente aqui. Eu tenho dois conjuntos aqui, ó, um diagrama aqui que é o A e o B. O A aqui, ó, representa a quantidade de lanche, né? Então aqui, ó, o A é a quantidade de lanches e o B aqui, ó, representa o valor a pagar, né? Que seria o preço a pagar. Então eu vou usar aquela forma lá a lei da função que a gente criou lá, né? Eu vou usar essa aqui, ó, fx é igual a 15x. Então esse conjunto A aqui é a quantidade aqui é o x, ó. Então eu vou calcular aqui, ó, para cada valor do A aqui, eu vou substituir aqui o x aqui na fórmula, ou seja, na lei da função. Então aqui vamos calcular aqui, ó, vai ficar F1 é o que? O x é igual a 1, ó. Então vai ficar F1 é igual a 15 vezes 1. Então o F1 aqui vai ser igual 15 vezes 1 vai dar 15. Então aí eu vou pegar esse 1 aqui, ó, vou ligar ele com o valor do B, que é o 15 lá, ó. Vou fazer aqui, ó. Então nós temos aqui que se o x é 1, né, o preço a pagar é 15. Ó, vamos fazer o outro cálculo aqui com outro valor pela quantidade aqui, x igual a 2. Então vai ficar assim, ó, F2 é igual a 15 vezes 2. Então eu estou substituindo aqui o valor de x na fórmula, né? 15 vezes 2 vai dar 30. Então F2 é igual a 30. Então eu vou ligar aqui também, ó. O 2 aqui vai ligar com 30 lá, ó. Agora eu vou fazer o outro cálculo aqui, usando aqui a outra quantidade que é 3, né? 3 lanches, então vai ficar F3, né? X igual a 3 é igual a 15 vezes 3. Então 15 vezes 3 vai dar F3 é igual a 45. Então nós vamos ligar aqui, ó, 15 com 45. A outra quantidade lá é 4, x igual a 4. Então F4 é igual a 15 vezes 4, né? Então F4, 15 vezes 4 vai encontrar 60. Então F4 aqui é igual a 60. Agora, o outro valor lá é o F5, x igual a 5, né? F5, então vai ficar aqui, ó, 15 vezes o x, que é 5. Multiplicando aí 15 vezes 5, então vai ficar aqui, ó, F5 é igual, 15 vezes 5 vai dar 75. Só que tem um valor aqui que está errado aqui, gente. Esse valor aqui, ó, é 75. Aqui eu coloquei 70 aqui, mas é 75 aqui, ó. Aqui é 75. Então eu vou ligar aqui o 5 com o 75 aqui, ó. Então aí nós temos aí o diagrama pronto, né? Nós já calculamos aí todos os valores, né, possíveis, né, de acordo com o conjunto A aqui, ó. O A representa a quantidade de lanche, né, e o B representa o valor a pagar. Então aí ele pediu lá para vamos definir aqui agora o que é domínio. Domínio da função. O domínio são os valores que o x assume aqui, ó. O x, os valores de x foi 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui o domínio D é igual, né, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o domínio da função. Agora, imagem. O que é a imagem da função? A imagem é o IM aqui, ó. A imagem são os valores a pagar, né, de acordo com o cálculo que eu fiz aqui, ó, né, os valores que eu encontrei aqui, ó. Então aqui, ó, nós encontramos lá, se o x é 1, o preço a pagar é 15, se o x é 2, o preço a pagar é 30, se o x é 3, o preço a pagar é 45, se o x é 4, o preço a pagar é 60, e se o x for 5, o preço a pagar é 75. Então aqui, ó, a imagem são os valores, né, que tem relação
é o valor do B que tem relação com o A aqui, ó, que é o X. Então, quais são os valores aqui? Ó, 15, 30, 45, 60 e os 75. Então aqui, ó, a imagem vai ser aqui, ó, 15, 30, 45, o 60 e o 75. Aí representa os elementos da imagem. Agora, o que é contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto B ali, ó, né? Todo ele é o contradomínio, inclusive os valores, né, que não fazem parte aqui dos elementos aí, né, que não fazem parte da imagem. Então aqui, ó, o contradomínio é todo o conjunto B. Então o contradomínio aqui vai ser aqui, ó, 10, 15, o 30, o 45, o 60, o 20, o 25, 50 lá, né, e o 75. Então, ou seja, domínio são os elementos do conjunto A aqui, ó, né, ou seja, são os valores que o X assume. A imagem, né, a imagem são os valores, né, do resultado aqui da substituição do X, né, quando eu vou fazer o cálculo aqui, ó, a imagem são os valores que tem a relação aqui com o conjunto A, né, que são os elementos 15, 30, 45, 60, 75. E o contradomínio é todo o conjunto B aqui, ó, né, todo ele, né, inclusive os valores que não tem relação com o A aqui, que seria o 10, o 20, 25, 50, esses quatro valores aqui, ó, 10, o 20, 25, 50, não tem relação com o A aqui, ó, mas eles fazem parte do contradomínio, porque o contradomínio é todo o conjunto B. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Nós vamos falar, aqui eu tenho um outro exemplo. A distância entre duas cidades é 120 km. Determina a função que relaciona o tempo t gasto na viagem em relação à velocidade v. Então ele quer que a gente determine aqui o diagrama, né, faz a ligação aqui no diagrama. Para isso eu vou ter que descobrir qual que é a lei da função, né? O A aqui representa a velocidade e o B representa o tempo, né, o tempo da viagem. Então nós sabemos que o tempo é igual a distância, né? A distância dividida pela velocidade. Então, no nosso caso aqui, ó, o tempo ele é igual a 120 km, que é a distância, dividido pela velocidade v, né? Eu poderia também, né, usar uma forma aqui diferente. Eu poderia falar que fx é igual a 120 dividido por x, né? Aí eu tenho uma função em função do fx aqui, ó, né? Posso falar também que y é igual a 120 dividido por x, né? Ou seja, o y representa o tempo, né, e x a velocidade. Então aí, para mim fazer o diagrama aqui, ó, eu vou substituir aqui na função, né, vai ficar aqui, ó, eu vou usar essa forma aqui agora, ó, y é igual a 120 sobre x, então vai ficar assim, ó, y é igual a 120 dividido por o x aqui. Vamos substituir o 20 primeiro aqui, ó, 120 dividido por 20, nós vamos encontrar que y é igual a 6. Então, ou seja, 120 dividido por 20 vai dar 6, vai gastar 6 horas. Então eu vou ligar aqui o 20 com 6 aqui, ó. Agora, vamos substituir ali o 40. Y é igual, então vai ficar aqui, ó, y é igual a 120 dividido por 40. Dividindo aí 120 por 40, nós vamos encontrar 3 horas, né? Então aqui, ó, 40 vai ligar aqui com 3, ó.
Vamos substituir aqui agora o 60, vai ficar y igual 120 dividido por 60, então vai dar y igual a 2 horas. Então aqui nós vamos ligar o 60 com o 2 aqui, ó. E o outro aqui nós vamos fazer 120 dividido por 120, que o x é 120, então vai dar 1 hora. Ou seja, se a velocidade for 120 km por hora, vai gastar 1 hora lá. Então aí nós temos o diagrama, né? Esse diagrama aqui, ó, se trata de grandezas inversamente proporcionais, porque à medida, vocês podem ver que à medida que a gente aumenta aqui o valor de x, ó, 20 para 40 para 60 para 120, à medida que eu aumento aqui, o que acontece com os valores de y? Diminui, ó, né? Se o x é 20, o y é 6. Se o x é 40, o y é 3. Se o x é 60, o y é 2. Se o x é 120, o y é 1. Então, ou seja, aumentando o x, diminui o y. Então aqui se trata de duas grandezas inversamente proporcionais, né? Onde nós temos aqui o domínio dessa função, o domínio dela, né, seria o 20, 40, 60, 120. A imagem seria 1, 2, 3 e 6, né? E o contradomínio seria tudo aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, domínio. Vou colocar aqui o domínio da função, ó. Domínio da função vai ser a letra D aqui, ó. Então ficaria assim, ó, domínio 20, 40, 60 e o 120. A imagem da função, aí seria só os valores que tem relação aqui com do B, que tem relação com o A. É 1, 2, 3 e 6. 1, 2, 3 e o 6. Agora, o contradomínio aí seria todo o conjunto B, né? Então, contradomínio é igual ao conjunto B aqui, ó. Ou seja, são todos os elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, aí seria o contradomínio, todo o conjunto B aqui. Vamos fazer aqui mais um caso, uma relação aqui, ó. Aqui agora eu tenho, no exemplo 3 aqui, ó, a tabela abaixo relaciona o preço a pagar por uma corrida de táxi. O valor a pagar P é formado por um valor fixo de R$20 mais R$6 a cada quilômetro rodado. Aí o quilômetro rodado é K. Determine a lei da função, o domínio da função, a imagem da função. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui, gente, o que nós vamos fazer aqui, ó? A lei da função, né? Então aqui nós temos preço a pagar é igual a R$20, que é o valor fixo, mais R$6 a cada quilômetro rodado, ou seja, 6K. Então aí, ó, isso aqui é uma lei da função. Ou também eu posso fazer assim, ó, y, que é o preço a pagar, é igual a 20 mais 6x. Ou eu poderia também usar o fx, né? Fx é o preço a pagar, é igual a 20 mais 6x. Então eu posso representar essa lei da função aqui, ó, usando P e K, usando y e x, usando o fx, que também representa o preço a pagar. Então aí seria a lei da função, né? A lei da função pode ser qualquer uma dessas aqui, ó, né? Vamos colocar aqui o y igual a 20 mais 6x. Vamos escolher uma delas aqui para representar a lei da função. O domínio da função. O domínio da função são os valores, né? São os valores da quilometragem aqui que ele percorreu. É o K que representa os quilômetros os quilômetros percorridos. Então, uma viagem de 5 km, 10 km, 15 km, 20 km. Então, o domínio da função aí, ó, o domínio vai ser igual, né, a 5, 10, 15 e 20. Agora, imagem da função. A imagem da função são os valores a pagar aqui, ó, 50, 80, 110, 140. Então aqui seria aqui, ó, 50, 80, 110 e o 140. Aí representa a imagem da função.
Aí ele pergunta aqui, ó, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, olhando aqui, ó, à medida que a gente aumenta a quilometragem aqui, ó, de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, o que acontece com o valor a pagar? 50, 80, 110, 140, ou seja, à medida que aumenta a distância percorrida, aumenta o valor a pagar. Então, quando você aumenta um, a outra também aumenta, aí é o que? Diretamente proporcional, né? Aumentando uma, a outra também aumenta, então se trata de grandezas diretamente proporcional. Então a resposta aí, gente, é diretamente proporcional. Vamos ver mais uma situação aqui, ó. Eu tenho aqui o exemplo 4 aqui. Seja A, o conjunto A, né? Seja o conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça um diagrama da função f, A relação a B, tal que fx é igual a 2x menos 2, determinando o domínio e imagem contra domínio. Então aí, nós vamos fazer um diagrama. Vamos ter aqui o conjunto A e o B. Então aqui vai ser o A, aqui vai ser o B. Vamos colocar os elementos aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui nós vamos ter aqui no B, aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aí nós vamos fazer aqui agora, calcular os valores, né, da imagem para a gente fazer a ligação aqui do conjunto A com B. Então aí nós vamos pegar a função que é fx, vou voltar aqui, ó. A lei da função é fx igual a 2x menos 2. Então nós vamos substituir aqui os valores de x, que é o A, x igual a 0 primeiro, aqui, ó, 0. Então f0 é igual a 2 vezes 0 menos 2. Então 2 vezes 0 é o que? 0. Então f0 é igual a 0 menos 2, né? 0 menos 2 dá 2 negativo. Então eu vou ter aqui, ó, f0 é igual a menos 2. Então eu vou ligar aqui o 0 com o 2 negativo, ó. Agora vou fazer o outro cálculo aqui, ó. Fx igual a 1. Então vai ficar f1. Vai ficar 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2 é 0. Então nós temos aí que f1 é igual a 0. Então eu vou ligar aqui o 1 com 0. Agora vamos fazer aqui mais um aqui, ó. Vamos fazer aqui agora x igual a 2. Então vai ficar aqui, ó, f2 é igual, vai ficar 2 vezes 2, que é o x, menos 2. Então f2 é igual, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 menos 2 vai dar 2. Então f2 é igual a 2. Então, nós temos aqui, ó, f2 igual a 2. Agora x igual a 3, então vai ficar f3 é igual 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 é 6. Menos 2 vai dar f3 igual a 4. Então nós vamos ligar aqui o 3 com 4. Agora vamos fazer aqui x igual a 4. Então vai ficar f4. Vai ficar 2 vezes 4 menos 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Então vai ficar f4 é igual a 8 menos 2. Então f4 é igual a 6. Então nós temos aqui, ó, f4 igual a 6. Então ligar aqui o 4 com 6. Aí está o diagrama montado. Agora ele pergunta lá o domínio. Domínio são os valores que o x assumiu, né? Então o x aqui, ó, quais são os valores
que nós substituímos na variável x lá. 0, 1, 2, 3 e 4. Então o domínio aqui vai ser aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. A imagem dessa função, imagem im, são os valores, né, que tiver ligação com os elementos do conjunto A aqui, ó, o 0 ligou com menos 2, então é o 0, é o menos 2 aqui, ó, do B, o 0, o 2, o 4 e o 6, são os elementos que teve relação com o conjunto A. Então aqui vai ser aqui, ó, menos 2 a imagem, 0, 2, 4 e o 6. Agora, contra domínio. O contra domínio é todo o conjunto B, ó, todos os elementos do conjunto B. Então vai ser aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, né? É todo o conjunto B. Então aí, gente, vocês vão tentar fazer então a semana 2 do PET 2. Qualquer dúvida que vocês encontrarem em relação à função, pode enviar para a gente estar sanando essas dúvidas.